Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Mais uma live, mais um momento de bastante aprendizado com uma pessoa que já esteve aqui no nosso canal e está vindo uma outra oportunidade trazendo um outro tipo de assunto para a gente trocar uma ideia, trocar figurinha e com certeza aprender muito, inclusive com vocês, né? Então já fica a dica, entra no chat, faz a tua pergunta, de acordo com o nosso bate-papo que a gente for falar aqui. Mas antes de mais nada, a gente vai assistir uma vinheta para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E agora sim, simultaneamente aqui pelo Instagram e pelas duas plataformas, né, YouTube e Facebook. Vocês que estão vindo pelo YouTube, por gentileza, acessa aí o nosso canal, compartilha os nossos movimentos aí, e também participe no chat. Pergunte, faça as suas perguntas e as suas indagações para a gente poder te ajudar de uma maneira ou de outra. E você está vindo também pelo Facebook, seja muito bem-vindo às nossas plataformas e que você possa, de fato, somar aqui com a gente e que a gente possa atender também os seus pedidos e tentar aí entender um pouco da demanda da galera que está nos assistindo, né? Carlos, fica à vontade, o canal é teu. Carlos Eduardo é um parceiro aí que a gente estava conversando nos bastidores. Fique à vontade, se apresente para o pessoal aí te conhecer. Boa noite a todos, um grande prazer. Meu nome é Carlos Eduardo, sou psicanalista, terapeuta em toxicodependência, sou ali idealizador ali do projeto Juntos Núcleo, né? Estamos aí no estágio. E hoje nós fazemos esse acompanhamento terapêutico ao dependente químico, né? Que está ali no sofrimento, né? E deseja parar. E a gente acompanha, né, esse dependente químico que deseja entrar em recuperação e a gente vai auxiliando ele dentro das intervenções necessárias para que ele possa manter a sobriedade. Boa noite a todos. Obrigado, Jair, pela oportunidade. Carlos, acabei de mandar o convite lá. Veja se você conseguiu aceitar aí, para você entrar na nossa tela. Aí. Aparecer. Agora sim, agora sim. Seja bem-vindo, Carlos, aqui pelo Instagram, e também pelas duas plataformas aqui, né? Facebook e YouTube. Bom, hoje o nosso assunto, pessoal, é um assunto bem interessante que diz respeito à galera que trabalha com o transtorno por uso de substância. Você que é psicólogo, você que é psicanalista, você que já está acostumado a entender essa demanda das intervenções e também das modalidades de tratamento para esse tipo de transtorno, hoje o teu lugar é aqui conosco, batendo um papo, tirando suas dúvidas com a gente. Então vamos lá. Tratamento e intervenções
no transtorno por uso de substância. Carlos, você gostaria de já iniciar um pouquinho sobre esse assunto, no tema, e daqui a pouquinho a gente já mergulha um pouco mais nesse universo aí? Fica à vontade. Sim. É um tema, assim, bem relevante, né, Jário? Porque tratamento, né, é a minha área, né? Tratamento e intervenções, né? Aquilo que a gente propõe, né, dentro do nosso trabalho como terapeuta, é fazer as intervenções para que essa pessoa ela possa aí, né, caminhar em sobriedade, né? E a gente sabe, Jairo, que quando a gente fala de dependência química, né, quando nós falamos de dependência química e nós falamos de tratamento, é um pouco complexo. Não existe uma receita de bolo, né? As substâncias psicoativas estão aí, né? Os dependentes químicos que desejam parar, ou, né? Porque há intervenção também para aqueles que, há tratamento também para aqueles que não desejam, né? Estão ali no uso, né? Na obsessão, na compulsão do uso, né? E o que a gente pode oferecer para esse dependente químico, né? De uma forma de melhorar a vida dele. Então, assim, hoje esse tema é um tema muito bacana, né? Eu vivencio esse tema químico, ele precisa, né? Ele necessita de intervenções. Porque, Jairo, não tem como ficar em sobriedade se eu não tiver num processo de tratamento. E é um tratamento contínuo, né? Para a vida toda. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, dá-nos um feedback aí, está nos ouvindo legal, está fazendo eco. Você que está vindo pelo Instagram, mande para nós. Olha, deu para sair ou não está legal? Acho que você saiu de lá, Carlos. Pede para participar de novo e eu te aceito lá no Instagram. E também você que está vindo aí pelas duas plataformas, no YouTube, está nos ouvindo legal, está entendendo o que a gente está tentando trazer o tema aqui hoje, e pelo Facebook também, dê-nos o seu feedback. Vamos ver se aí, aceitar. Acho que agora vai dar aí. Apareceu para você aí ou ainda não? Ainda não, apareceu você aqui. Solicitação não enviada. Pedir para participar. Enviar a solicitação. Isso. Vamos ver se você aparece. Eu acho que... Sabe o que acontece? Aí, agora deu. Agora foi. Voltamos. É isso aí. Bom, pessoal, então, eu dei uma pesquisada, Carlos, sobre o que é aí as modalidades de tratamento que existem e as abordagens dentro do tratamento, né? Quais são as formas de tratamento para a dependência química, né? Existem várias formas, né? Existe a psicanálise, que é a abordagem, né? A terapia cognitivo-comportamental, a terapia em grupo e a terapia ocupacional, que também faz toda a diferença, e é um assunto bem, eu diria, bem recente quando se trata na dependência química. A terapia ocupacional faz toda a diferença, até porque entre as oficinas eu consigo aprender e absorver muito mais exercícios do que qualquer tipo de terapia em grupo e etc. e tal, né? Mas também eu vi, Carlos, que no nosso país existem no mínimo 3 tipos de acolhimento, né? Que é o involuntário, o voluntário e o... Compulsório? Isso, e o compulsório. Quer falar sobre os 3? Quero falar.
hoje, quando a gente se fala sobre modelos de tratamento, né, existem os modelos de tratamento mais comuns hoje no Brasil. A gente tem, vamos começar, né, pelo modelo de desintoxicação, que é uma proposta, né, uma proposta médica, e também numa CT há essa proposta também de desintoxicação, que é quando esse dependente químico ele precisa passar por um processo onde ele precisa desintoxicar, né? A gente vê muito isso nas abordagens aí, quando o dependente químico é levado aí ao centro médico, né? Então ele fica ali, né, no processo para desintoxicação. A gente tem os modelos, né, psicológicos, né, Jairo, que são tratamentos com abordagens psicológicas, onde tem um acompanhamento psicológico, um psicólogo, enfim, um tratamento médico ali com um psiquiatra, medicamentoso, né, que auxilia dentro desse processo. A gente vê muitas pessoas falando, olha, eu vou buscar um médico porque eu preciso parar de usar substâncias, né? Isso já é muito comum dentro da nossa cultura, né? Também temos o modelo de internação. Hoje, os 3 propostos é um modelo voluntário, que hoje tem um acolhimento dentro de comunidades terapêuticas, mas clínicas também, né? Esse modelo voluntário, né, o dependente químico, ele tem que ter o aval dele, ele tem que querer, ele adentra dentro dessa instituição, né, e faz ali um processo de internamento, né, de internação, que geralmente, né, é de 6, 9 ou 1 ano, né, um modelo mais comum também de tempo de internação. Há algumas clínicas de 90 dias, mas a grande maioria das comunidades terapêuticas é a partir dos 6 meses. Nós temos também um modelo involuntário, Jair, que é um modelo onde esse dependente químico... Aqui eu quero abrir um parênteses, Jair, porque a dependência química, o sujeito perde o controle, né? Então, a gente já vê dentro do uso e abuso da substância, né? Ele é um dependente, ele depende daquela substância para viver. É assim que está na cabeça dele. Ele faz de tudo para obter e usar, obter novamente recursos e usar, e ele fica nesse ciclo vicioso que muitas vezes tem um desgaste, né, na família, enfim. E esse modelo involuntário é um modelo onde pode ter uma intervenção, geralmente de um parente, de um amigo próximo, ok? Com um laudo médico, e esse dependente químico, ele fica ali nessa instituição, mesmo contra a vontade dele, né? A instituição, ela tem que avisar o Ministério Público em 72 horas, Jairo, após esse internamento, essa internação, para não caracterizar um cárcere privado, né? É muito importante a gente estar dentro da legislação, ok? E esse dependente químico, ele fica 90 dias no ambiente fechado, né? E mesmo contra a vontade dele. E nós temos um terceiro modelo, que é o modelo compulsório. As pessoas confundem um pouco o involuntário com o compulsório, que o modelo compulsório é um modelo judicial, onde, né, ali pode um profissional da área de saúde, né, mostra a necessidade que esse dependente químico ele vai morrer. A gente não pode esquecer, Jairo, que a dependência química é uma doença seríssima, que não tem cura, é uma doença que progride e leva à morte, a fins fatais, né? Então, quando a gente fala de tratamento, eu sempre, quando alguém vem me buscar ajuda, Carlos, você me ajuda, Carlos, a família fala, Carlos, eu não sei o que fazer. Entender, Jairo, que ali está sendo um pedido de socorro para preservar a vida, né? Enfim, o modelo compulsório é um modelo onde que o juiz determina, né? Então, hoje, desde 2001, né, com uma lei aí na questão de ordem, até mesmo de internação no modelo psiquiátrico,
já se pode, né, você fazer a internação sem entrar na justiça, que é a involuntária. Fica mais fácil e mais dinâmico, né? Então, a gente tem as clínicas involuntárias, né, que fazem ali, né, o resgate, né, leva essa pessoa para uma instituição, né, e essa pessoa passa por aquele período de tratamento, né, um período de desintoxicação. E olha, há muito, Jairo, preconceito sobre o modelo involuntário, mas eu queria deixar aqui registrado, eu acredito que nós temos aqui várias pessoas que são do meio, mas quem não é do meio, é um modelo que funciona, gente, né? Eu vejo muitas pessoas hoje com a vida restaurada, sabe, Jairo? Múltiplos anos limpas, em recuperação, e agradece a família por aquele momento que o resgate foi lá e resgatou e falou, vamos para a clínica. Não, mas eu não quero ir, eu tenho o direito de ficar aqui. Não, você vai para a clínica, né? E essa pessoa, num processo de recuperação, ela está em sobriedade, né? Enfim, precisamos fazer uma intervenção num sentido de tratamento, né? Tá conectado aí? Travou no Instagram, travou. Deixa eu sair novamente aqui. Tenta de novo você pedir para participar no Instagram. De repente é a nossa conexão que não está conversando bacana, mas vamos tentando aí. Ok, vamos lá. Aqui a galera do YouTube tá ouvindo perfeito, já deram um feedback. Solicitei novamente. Beleza. Vamos lá, acho que vai aparecer aqui. Vai. E conectamos. Pessoal do Instagram, né? Então, Jário, voltando aqui um pouquinho, dentro do modelo que precisamos fazer uma intervenção, né? Precisamos fazer uma intervenção no modelo de tratamento. E quando nós estamos no modelo de tratamento, nós precisamos fazer uma intervenção, né? Assim, são duas palavras que definem um processo. É tratamento e intervenção. Intervenção com tratamento. Exato. Então, esses seriam os modelos, né? Nós também temos alguns modelos aí, né, hoje propostos, né? Pessoas tem a questão da ibogaína, né? Que o pessoal tá aí divulgando, usando dentro de uma CT, enfim, né? Que é uma raiz ali da África Central. Enfim, e a gente tem vários modelos, né? Mas os modelos propostos, o CAPS também, né, Jairo? Eu não posso passar aqui sem deixar registrado, né? O CAPS, né? Álcool e droga, né? O CAPS-AD, ou os CAPS em geral, tem ali um trabalho multidisciplinar, muito bacana, né? E uma proposta aberta a toda a população, né? Enfim, tem que ter, Jairo, né? Uma forma meio imperativa, mas tem que ter um movimento para recuperação. Eu tenho que caminhar em prol da sobriedade, né? Esse movimento, ele é necessário, né? E muitas vezes o dependente químico, ele não quer, né? E aqui entra a família, que está sofrendo junto, né? A codependência, e tem como a família se posicionar assim, né? É possível a família se posicionar diante, né? Igual meu trabalho, né, como terapeuta, eu trabalho também para aquele que não quer. É possível, né? Tem pessoas que falam assim, olha, mas ele não quer, mas tem intervenção para ele. Exato. Né? É óbvio, Jairo, que uma pessoa que ela se entrega a um processo, né, de recuperação, a gente tem aí, talvez, uma resposta melhor. Né? Mas a intervenção em todas as esferas para esse que é dependente químico. Parece que acho que travou novamente aqui. No Instagram está travando, não sei por quê. Bom, se travar, a gente para a transmissão lá, não tem problema, e aí a gente continua aqui no YouTube. Eu acho que deve ser conexão mesmo. Bom, eu separei algo bem interessante. Deixa eu só ver aqui. Eu separei algo bem interessante quando diz respeito ao que é intervenção. A intervenção,
diante do quadro que eu pesquisei, é uma técnica mais estruturada que o aconselhamento. Possui também um formato claro e simples, pode ser utilizado por qualquer profissional e é indicada para casos que apresentam gravidade. No caso, o nosso público, né, Carlos? Nosso Uhum. público necessita de ter uma intervenção mais aprimorada, mais robusta. Por quê? Por conta da gravidade comportamental que esse sujeito chegou. A intervenção breve, utilizada técnicas comportamentais para alcançar a abstinência do consumo de substância. Então, dependendo do, vamos lá, dependendo do paciente ou do acolhido, eu tenho algumas técnicas. E aí entra um viés de entrevista motivacional, que daí a gente já pensa lá em Neliana Fig, né? Falando sobre o que na perspectiva da fala, né? Da conotação, né? Das perguntas. Faz toda a diferença quando eu estou fazendo uma intervenção, né? Aliás, pensando assim, construindo uma pergunta assim, olha, sujeito, se você toma a medicação tal, ele pode me dar uma resposta. E aí, elaborando a mesma pergunta de um formato diferente, olha, conhece essa medicação? Você sabe por que ela é utilizada? Você toma essa medicação? Parece que convida ele a responder mais assertivamente. Ao invés de, essa medicação você toma isso? A mesma pergunta com conotações diferentes. Isso faz parte da entrevista motivacional. E aí, nesse contexto, eu trago o paciente ou o acolhido mais próximo de mim, e aí eu consigo formar, inclusive, um vínculo terapêutico desde o início do processo até o último dia de estadia do sujeito dentro do tratamento. Então, quando eu percebo que as intervenções elas variam de acordo com a demanda, né, o que você falaria hoje, Carlos, para um acolhido que chegasse hoje na instituição com uso de crack crônico, tipo, já chegou na última instância, situação de rua, qual que seria a abordagem ou a intervenção que você falaria hoje para esse indivíduo? Primeiro é o acolhimento, né? Esse acolhimento, esse sujeito que chega, ele chega desestruturado, né? Não é porque ele vem numa trajetória de rua, mas uma trajetória de rua traz claramente, né, como ele está crônico, como ele se desconectou do espiritual, da família, da sociedade, enfim, né? E só dele chegar numa instituição já é um milagre, já aconteceu algo que tem um propósito, né? Eu sempre falo quando eu vou tratar alguém, que olha, daqui a alguns dias a gente vai entender, ou daqui a alguns meses nós vamos entender. E chega realmente o dia que ele fala, Carlos, que bom ter te conhecido, que bom ter vindo para cá, que bom, né, eu estar fazendo um tratamento com você, porque hoje faz sentido a minha família junto comigo, faz sentido todo esse processo de reconstrução, porque é um processo de reconstrução, né? O dependente químico, ele pensa só em droga, né? E não é de um fator moral, né, Jário? A gente tem que entender que é uma doença. E quando a gente acolhe essa pessoa dentro de um processo, uma proposta de tratamento, eu entendendo que perpassa simplesmente a moral, a ética, mas o que está ali, está acontecendo uma doença, eu abro para os diversos viés de tratamento, de intervenções, né? Porque se eu entendo que ele precisa tomar vergonha na cara e parar apenas de fumar pedra ou crack, né? Eu não vou, talvez, pedir um auxílio médico, porque eu entendo que é uma questão comportamental. Se eu entendo que é apenas uma questão espiritual, de religião, ele precisa apenas ir à recorrência de reuniões religiosas. E aqui também, talvez eu dou um tiro no pé, né? E aí eu fecho todas as intervenções que eu preciso trabalhar com ele. Agora, quando eu entendo a doença, né? Como profissional, né? Ou como familiar, aqui eu começo a encarar a guerra de uma outra forma. Entende? E eu também começo a ver, não uma luta
que ela não pode ter vitória, porque existe recuperação. Então, hoje, eu receberia esse usuário de crack, independente de onde fosse, primeiro, com acolhimento, com amor e dizendo para ele as possibilidades. Jairo, é muito importante a gente trazer essa possibilidade. Nós vemos, né, pessoas se recuperando a todo momento. Nós vemos também pessoas recaindo, uma característica da doença, mas essa visão de que tem essa possibilidade, nós estamos aqui para fazer as intervenções da melhor forma possível. E você falou uma maravilhosa, que é uma das bases do meu trabalho, que é a entrevista motivacional, porque eu acredito que o trabalho ele tem que ser colaborativo. Sim. Ele não pode ser um trabalho de imposição, onde o terapeuta apenas apresenta, na minha visão, né, apenas apresenta a fórmula, a receita do bolo, né? Eu preciso entender os motivadores desse sujeito, eu preciso entender a vida dele, né, como sujeito que ama, sujeito que sente, sujeito que ganha e que perde, né? Sujeito antes de se tornar um dependente, sujeito pós se tornar um dependente. Quando eu começo a olhar para ele e respeitar ele, não numa questão, né, de uso, porque o uso a gente sabe que é danoso, o uso ele vai levar à morte, mas quando eu começo a entender a dificuldade dele, ele começa a ver esse respeito, ele começa a se olhar e olhar que ele tem, sim, né, uma doença e que essa doença tem tratamento. Ele precisa ter esse olhar, porque já a gente fazer um acolhimento, trazendo apenas tratamento, né, trazendo apenas soluções, né, ou fórmulas para esse dependente químico sem o envolver no processo que é dele, a vida é dele. Quem vai, se não entrar no processo de tratamento, quem vai ter mais percas é ele, não é o terapeuta, mas nós estamos juntos para caminhar nesse processo. Quando ele começa a entender, a se conhecer, aqui eu consigo trabalhar várias ferramentas, né? Um plano de prevenção de recaída, a gente pode ter sim esse auxílio médico, mas a questão, eu como terapeuta, eu entendo que a gente tem que ter uma pegada de comportamento, né? Eu sempre fico, quando eu vou fazer uma intervenção com os meus pacientes, que hoje eu estou atendendo aí no Brasil todo, fora do Brasil também, já, eu penso sempre em fatores de risco, fatores de proteção. E, sabe, são cenários que eu entendo que, independente se está tomando comprimido, que tem que tomar, prescrito certinho, eu tenho que trabalhar um pouquinho fora também da caixa. Eu tenho que trabalhar um pouquinho fora das terapias. Esse dependente químico, ele fica comigo 45, 50 minutos num processo terapêutico, mas eu preciso trabalhar com ele para que ele, ao fechar o vídeo, ou ao fechar a intervenção, que vou fazer uma intervenção breve, vamos colocar 50 minutos de intervenção breve, né? Ele precisa dar continuidade na recuperação dele, ele precisa se manter limpo, independente disso. Então, como que eu vou trazer ele, entender, né? Trazer esse deslocamento dele, porque às vezes ele está fazendo terapia com o terapeuta Carlos, né? Ou com o Jairo ali no aconselhamento, ele acha que aquilo é o momento de recuperação dele. Ali é uma intervenção, o tratamento é o dia inteiro. Né? E eu tenho que incluir ele, né, dentro desse processo. Ele é o ator principal, ele é o coadjuvante ali, né? Enfim, eu estou para auxiliá-lo. Eu não sou o salvador, eu estou para auxiliá-lo. E eu vou trazendo responsabilização dentro de um processo de recuperação, eu vou trazendo consciência. Nós temos que entender que nós somos fracos naquilo, que nós precisamos de ajuda, né? Enfim, Jairo, essa questão dessas intervenções, né? A minha intervenção ela é pautada em trazer uma autonomia para esse dependente químico, porque uma hora ele vai se desligar de mim, uma hora ele vai ter que seguir a vida dele, e aí? Né? Uma hora ele vai ter que sair da clínica, Jairo. E aí? Eu lembro sempre do IP de NA, de narcóticos anônimos, vivendo limpo na rua. Eu tenho que viver limpo na rua, porque a rua ela não modifica as políticas públicas que a gente tem. A gente sabe, né, sem falar de governo, a política pública é assim, cada esquina tem um ponto de venda de drogas. Né? O tráfico de drogas aí, superaquecido, né, porque dá muito dinheiro, e a gente sabe. Enfim, os bares estão aí, as drogas lícitas estão aí,
Porque eu tenho muito dependente de drogas ilícitas que ele faz o retorno por drogas lícitas. Está muito fácil, né? E, enfim, então eu tenho que trabalhar com esse sujeito. O que me resta é trabalhar com ele. E, na verdade, Jairo, a mudança tem que ser aqui, ó. Exato. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, dessas intervenções que você falou, as minhas intervenções, elas são sempre pautadas por essa autonomia, né? E elas, sim, dentro dos modelos, uma medicação é importante, uma terapia, né? Uma análise, né? Enfim, as terapias ocupacionais, as larboterapias, isso tudo é importante, mas e o sujeito, né? Como que ele está se construindo por dentro, sabe? Porque eu vejo pessoas, Jairo, que não precisa de muito para ficar limpa. Elas precisam de fatores de proteção, sabe? Precisam caminhar. Então, eu vejo que a aceitação... Um pequeno empurrãozinho já basta para ela. Sim. E o que a gente trabalha, eu tento desconstruir? Que aceitação social não é recuperação. E eu vejo isso muito dentro da família. O que é aceitação social? É esse sujeito que estava com a vida toda destruída. A partir desse momento agora, vamos arrumar um emprego para ele? Isso é positivo, autossustento. Vamos arrumar um veículo para ele? O casamento foi... Isso tudo é importante. Só que essa aceitação social, ela não significa recuperação, Jair. Exato. Não significa tratamento. O tratamento, ele é um pouquinho... Ele não tem... Porque as drogas foram um pouquinho além, né? Sim. Então, o antídoto tem que ser no mesmo nível, né? Então, quanto mais eu me aprofundei, quanto mais eu me dei nas drogas, eu vou ter que trabalhar mais a minha recuperação. Porque não existe uma receitazinha de bolo. Eu não posso vender um e-book, né? E assim, eu estou muito querendo fazer e-books aí, mas eu não posso vender um e-book, né, para se tratar. Né? Porque eu posso dar orientações, eu posso fazer palestras, eu posso fazer um livro, mas esse sujeito ele precisa ser trabalhado e balançado por dentro. Exato. Sabe? Essa é a minha percepção sobre recuperação. Muito legal, muito legal. E eu pesquisei no site do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, que também para mim é uma referência, eles têm um trabalho maravilhoso. Bem bacana no Instagram, a respeito da intervenção breve. Essas práticas visam identificar um problema, ou seja, o dependente químico ele não consegue detectar que ele, comportamentalmente, é um problema. E nessas intervenções breves, eu consigo conscientizá-lo através de uma espiritualidade, que eu sempre trago. Gente, vocês que nos assistem aí, e aí, todas as minhas lives, toda a programação do Recuperação em Foco, eu faço questão de trazer a espiritualidade para o ambiente. Por quê? Porque quando eu trago espiritualidade para o ambiente, eu tenho consciência. E aí eu tenho a construção do meu juízo. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. A pessoa que pode me trazer conhecimento ou não. E aí eu faço a dinâmica acontecer. Então, com a minha espiritualidade, eu posso usar ela como uma porta de entrada para uma intervenção breve, ou ela seja outro tipo de modalidade de intervenção. Mas, nessa consciência de volta, né, essas práticas, que é a intervenção breve, visam a identificação do problema. E também, trazendo nesse viés de raciocínio, eu consigo rastrear, fazendo um questionário breve, ou alguns testes, ou uma avaliação, ou alguma anamnese, o grau de uso, eu consigo rastrear alguns problemas, e esses problemas podem ser no nível emocional, no nível, eu diria, se eu sofri um bullying, eu começo a rastrear todas essas condições do ser humano, e aí cai no que o Carlos falou, que é de dentro para fora. Não é o estereótipo que isso leva em consideração, mas quando se trata da intervenção breve, ou seja ela qual for, eu preciso identificar o ser humano por dentro. E aí vem também algo muito interessante, que o Amor Exigente fala, dos princípios do Amor Exigente, fala que nós somos pessoas, seres humanos,
nós temos o transtorno por uso de substância? Sim. Mas antes disso, nós somos seres humanos. Nós temos sentimento, emoção, construção de pensamento, construção do juízo, temperamentos, personalidade, enfim, tudo isso eu começo a identificar juntamente com o acolhido de um setting terapêutico através da intervenção breve. Quer falar um pouquinho mais sobre isso, Carlos? Para a gente já pular para outra etapa. Sim, tudo é válido, né? Tudo é válido, Jairo. Jairo, o processo de tratamento tem que ser claro. Esse dependente químico, por exemplo, que chega numa comunidade terapêutica ou numa clínica, ele vai passar por toda aquela acolhida, né? Um ambiente seguro de álcool e outras drogas, né? Porém, a ampulheta virou, sabe? E essa ampulheta virando, ele precisa desenvolver uma autonomia para ele se manter limpo na sociedade. Esse é o objetivo. Eu não posso institucionalizar esse acolhido, né? Ele não pode ficar muito tempo numa clínica, né? Os laços, os vínculos vão se quebrando. Ele precisa, né, dessa reinserção social, né? Ele precisa voltar à sociedade de uma forma produtiva, como, né, a gente vê muito isso nas falas das mães. Meu filho não era assim antes do uso, meu filho era maravilhoso, trabalhador, né? A gente vê muito isso na fala das mães, né, e dos pais. Enfim, e eu preciso, dentro dessas intervenções, que você faz o sujeito pensar, olhar um pouquinho a situação, aonde que eu preciso me fortalecer, me autoconhecer. Isso é fundamental, né? Isso é gerar autonomia, né? O dependente químico, ele perde o controle da vida e agora ele tem que, basicamente, reaprender a viver sem o uso de substâncias psicoativas. E às vezes, Jairo, né, eu preciso, dentro de um fator de proteção, aumentar a chance de manter essa pessoa afastado, sabe, desse desenvolvimento da dependência química, né? Ou eu, assim, basicamente, afastar ela dentro de uma situação de risco. E essa situação de risco não é simplesmente lugares e pessoas. Pode ser. Às vezes, essa situação de risco é uma falta de autonomia de saber lidar com as minhas questões emocionais. Quer dizer, quando faz sol, já tá tudo bem, né? Quando faz sol, tá tudo bem. Tá legal. Dá para ir para uma praia. Eu quero entrar dentro de um quarto e usar substâncias, sabe? Eu não saber lidar, o que eu estou trazendo aqui, eu não saber lidar com essas questões fora, sabe? Fora exclui, essas coisas fora, que estão fora, mas que me afetam dentro, né? E eu também tenho coisas que dentro conseguem afetar o que está ao meu redor. Então, essa questão das intervenções, eu creio que ela vem com esse objetivo de ir trabalhando aos poucos. Intervenção breve, deixa eu trabalhar um pouquinho aqui, né? Eu entro em cena e saio, né? Eu semeio alguma coisa e saio. Eu trago uma conscientização e assim por diante. Então, assim, é necessário o dependente químico entender o que tem, não de uma forma técnica, né? Mas ele precisa saber o que acontece com ele. Ele precisa saber que ele está numa situação de risco e ele precisa fazer uma ação rápida para ele não voltar ao uso. Então, é basicamente um autoconhecimento. Agora, um autoconhecimento, Jairo, eu tenho que trabalhar com esse sujeito de uma forma individual, na medida do possível, né? Nós estamos falando de particularidades, subjetividades, enfim, bacana essas intervenções aí, positivas. Bom, levando em consideração, gente, esse nosso papo aqui, deixa eu dar uma boa noite a todos aqui, ó, tem uma galera que entrou, a Jaine, obrigado, sim, legal, acho que deve estar o áudio que ela devia ter dado feedback, obrigado pelo feedback, Jaine. Acione o nosso canal, tanto o Recuperação em Foco quanto o canal do Carlos, eu vou deixar aqui para vocês verem também, para que vocês sigam, né, Núcleo, né? É muito legal esse canal, tem bastante conteúdo, e agora com coisa nova, daqui a pouco o Carlos vai falar também sobre essa questão de novidade lá. A Rita
Rita também, obrigado, Rita. Rita, boa noite, Rita. Rita, então, pessoal, umas figurinhas aí, ó. Bacana, legal. Legal. Tem a Amanda também. Amanda, obrigado pelo feedback aqui. Vai estar lá no curso já, Jairo. A Amanda vai estar lá no curso já. Legal. E terminando aqui, pessoal, a gente já vai entrar num curso aí pela plataforma do Núcleo junto aí, que é do Carlos e a galera que está construindo aí, para falar um pouco sobre toxicodependência, e é fantástico. E aí eu fui convidado de bate-pronto. Obrigado, viu, Carlos? Quero te agradecer aqui ao vivo. Obrigado pelo convite, participando com vocês lá. E, galera, façam perguntas aí nesse nosso bate-papo hoje, né? Que o título é Tratamento e Intervenções no Transtorno por Uso de Substância. Bom, Carlos, quando uma pessoa te procura para um pós-tratamento, você já tem uma anamnese para que você consiga entender o paciente, ou somente pela intervenção breve você consegue diagnosticar algumas coisas e traçar alguns objetivos? Por que eu pergunto isso? Porque geralmente a pessoa que nos procura para um pós-tratamento, nem sempre eu estou conseguindo assistir ele dentro do setting terapêutico. Ele já passou por um programa, seja ele de 120 dias ou 180 dias, esse cara saiu, foi para a família e achou por bem, olha, eu acho que eu consigo aí ter um acompanhante terapêutico. Tá. Hoje, esse cara vai te procurar, ou essa família vai te procurar, para poder você ter aí um norte para os primeiros passos do paciente. Como que você faria essa primeira fala, essa primeira intervenção? Primeiro entendendo, né, a situação de vida dele, porque basicamente não acompanhei, né, você está falando de uma clínica, né, de alguém que passa por uma comunidade terapêutica ou uma clínica e faz esse pós-tratamento. Enfim, até por essa procura de um pós-tratamento, Jairo, ela depende de onde ela está. Porque se ela estiver num local onde que vende para ela uma cura em 6 meses, que isso não existe, né? Reluto, né? Fico com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é uma doença crônica sem cura, né? Mas não é crônica sem cura para ferir alguém, para que alguém fique sempre... Nós temos que estar voltando para a nossa recuperação todo. Recuperação é diária. Né? Fica limpo quem trabalha todos os dias. Quem tira férias da recuperação não é férias do trabalho. Né? Você pode tirar férias, mas a recuperação vai contigo aonde você for. Né? Aqui você faz um caminho de volta. A doença ela é muito melindrosa. Então, dependendo do local onde esse dependente está, né, ele vai sair com a consciência de que o tratamento é para a vida. Eu quero fazer uma analogia aqui, Jairo. O tratamento da dependência química é como a diabética, a hipertensão, HIV. Não tem cura, mas tem que ter tratamento. Se você pegar um diabético, tipo 1, e ele não fizer o tratamento adequado, ou você pegar aí um hipertenso, que tem uma pressão lá em cima, e parar de tomar a medicação, né? Ou quem tem um HIV, parar de tomar o coquetel ali, né? Já vai dar problema. Vai dar problema, porque são doenças que precisam de manutenção, né? Nessa questão da medicação. E qual que é o tratamento do dependente químico? Também é comprimido? Sim, às vezes tem uma doença associada, uma comorbidade, porém, o tratamento dele também tem um viés de comportamento. Exato. Tem um viés de trabalhar, né? A caminhada dele tem que ser totalmente diferente já. E isso não quer dizer mudar de casa, isso não quer dizer mudar de casamento, quer dizer tirar um dinheiro de um banco e colocar em outro. Não é isso que eu estou falando, entende? Mas é preciso modificar algumas coisas, né? Múltiplos anos, quer ficar limpo, passou 10 anos aí no crack, na cocaína, na bebida alcoólica, 5 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, quer ficar limpo, vai ter que mudar algumas coisas, não precisa mudar o RG, né? A gente vê muitas famílias mudando de cidade já, ineficiente, a gente sabe que é um desespero, né? Eu respeito essas mães, que vão mudando, e chega ali a mesma coisa, sai de um lugar, acha que é os amigos, né? Então esse dependente químico, quando ele chega para mim, se ele chegar com essa consciência, ok, se ele não chegar, eu tenho que desenvolver, senão ele nem chega.
Ele vai para a rua, volta para as atividades dele, né, de trabalho, não tem ferramentas, volta de novo. Aí começa aqui um ciclo de internações, né? Um ciclo de internações, uma atrás da outra. Você trabalha em CT, você sabe. Você é gestor de CT, você sabe, né? Então, eu preciso de ter um tratamento, uma continuação no meu tratamento. Eu preciso trabalhar a minha recuperação. Então, esse dependente químico, às vezes, ele chega construído. Eu tenho pego muito dependente químico achando que ele precisa fazer uma ou duas coisas para ficar limpo. Ou ele precisa ir para um grupo de muita-ajuda, que ele fez um simulado lá dentro, né? E às vezes ele nem participou do grupo, ele nem se identifica com o grupo, ele sai do lado, ele vem para o lado de fora, ele não se, olha a problemática, às vezes ele não se identifica com esse grupo de muita-ajuda. Exato. Né? E aí ele acha que não está em recuperação. Ele não sabe que o grupo de muita-ajuda não é o grupo de muita-ajuda que vai salvar a vida dele, não. Eu acredito que nessa posição de Salvador existe só um, Jesus Cristo, na vida de qualquer jeito. Porém, né? Vamos falando aqui. Porém, dentro de um processo de intervenção, tem que usar todas as ferramentas possíveis. E mesmo que as portas das salas, das igrejas estejam fechadas, eu tenho que ter uma estratégia caminhando. Tudo isso é importante. Então, muitas vezes, esse dependente químico, ele chega para mim entendendo que ele precisa fazer uma ou duas coisas para ficar limpo. E, na verdade, ele tem que fazer 1 milhão, não tem que fazer nada. Não sei. Né? Então, a gente tem que bater um papo, entender como que é essa construção de recuperação, né? E se o caminho não iniciamos o caminho ainda, ele não iniciou na CT, lá com um plano de prevenção de recaída, uma conscientização, esse trabalho de intervenções breves de autoconhecimento, se ele não teve isso na clínica, ele teve só acolhida, o que ele teve? A cama, a comida, um ambiente seguro, de álcool, mas ele não teve intervenção. Por isso que a gente já estamos aí para o nosso curso de terapeuta em toxicodependência, juntos Núcleo EAD. Nós estamos aí hoje com 40 pessoas, né, inclusive você. Nós estamos aí para trazer essa consciência de que dentro de uma CT, dentro de uma clínica, é necessária uma intervenção, não é só do psicólogo. Essa intervenção é de toda a equipe, né? Essa intervenção, né, ela perpassa por todos. Então, quando a pessoa chega, Jairo, às vezes ela... Pode falar. Não, termina o raciocínio, pode ir. Sim, quando a pessoa ela chega dentro de um processo, para mim, de recuperação, às vezes eu tenho que começar um trabalho de conscientização, né? Ela ficou apenas em abstinência nesse local. Exatamente. E, ó, eu ia chamar a nossa atenção aqui. Você que está nos assistindo, Moacir chegou agora também, ó, Moacir Francisco, obrigado, Moacir, por estar aqui conosco. E aí, daqui a pouco, tem um comentário bem interessante, que é da Maria José Mocinha, mas você sabe a nossa importância quando eu digo, Carlos, nossa, por quê? Nós que somos conselheiros em independência química, se a nossa presença não houver dentro de uma clínica especializada no tratamento ou uma comunidade terapêutica, você sabe que a clínica não pode funcionar. Pode existir um médico, psiquiatra, a cada 15 dias ou menos tempo. Pode haver o psicólogo, que faz atendimento 2 ou 3 vezes por semana, mas se não houver a presença do terapeuta ou do conselheiro em independência química, a clínica não pode funcionar. Então, assim, você que é conselheiro, que está nos assistindo, você que é técnico em dependência química, você que tem aí uma formação como psicólogo e também agora está fazendo uma especialização em toxicodependência, saiba, sem a presença do conselheiro em dependência química, a clínica não pode ter funcionamento. Então, se especialize, vá buscar conhecimento. Você que faz parte de uma equipe multi-interdisciplinar, fica a dica aí, ó. Lá, vou colocar aqui na tela de novo, o Instagram do Carlos. Fica a dica. Junto ao núcleo, entra lá, tem um curso para você, tem uma formação para você, tem pessoas que vão te assessorar nas suas dúvidas, que vão te trazer material de vivência de caso, estudo de casos e outras questões. Teórico básico, né, Jair? A nossa pegada é uma pegada teórica e prática, né? Porque, assim,
Hoje eu vim aqui para trazer, sim, uma base de conhecimento, mas eu sou o terapeuta que estou junto com o dependente químico. A gente chora junto, a gente ri junto, a gente, quando recai, Carlos, eu recaí, e agora? Vamos seguir, porque há uma intervenção também, né? Carlos, eu conquistei, parabéns, vamos conquistar mais. Carlos, eu perdi, vamos perder, mas sem usar substância. Então, eu sou o terapeuta, Jairo, é esse mesmo, é o conselheiro. Hoje eu atendo no Brasil, né? Aí afora, e é isso, né? O terapeuta, o conselheiro é aquele que entra, é você e o dependente químico ali, naquela fragilidade, e a gente olhar no olho e mostrar as possibilidades, mostrar que tem caminho, né? E que o crack é um desafio, a maconha é um desafio, a cocaína é um desafio, K2. Oi? O K2. O K2, rapaz, eu vou te falar, eles inventam cada uma, né? Quando a gente acha que já veio tudo, eles inventam, né? Enfim. Para a gente caminhar para o final, olha que interessante esse comentário da Maria José. Como é bom ouvir vocês. Meu filho me falou aos 9 meses que usou maconha e gostou. O que fazer se ele não quer saber de ajuda? Abandonou a escola e curso o ano passado. Esse ano voltou a estudar. Aí tem mais um aqui, ó. Vive muito tempo fora de casa, com amizades que não conheço. Vive na negação. Tem um conselho para dar para a dona Maria José? Tenho, Maria. Maria, a gente trabalha, né? Depois entra lá no meu perfil, me chama no privado lá, posso ajudar a senhora, tá bom? A gente trabalha não é só com o dependente químico que tem conscientização, não. O Jairo falou muito bem sobre a entrevista motivacional, e existe um modelo chamado modelo transteórico, onde que a gente consegue identificar, por exemplo, basicamente os 5 estágios da mudança. Ninguém muda daqui para cá. As pessoas passam por estágios de mudança. E um dos principais, no início, a gente chama de pré-contemplação, Maria, que é quando o sujeito ele fala que ele não tem problema com droga, que a droga é muito boa, e que ele, às vezes, fica até mais inteligente, né? Acompanha o grupo de amor exigente, que está fortalecendo muito, que bom. Ele só tem 18 anos e está com a tornozeleira por ter caído com drogas. Ok. E, enfim, há uma intervenção, Jairo, para esse que não quer. Tem uma intervenção. Maria, há um posicionamento da senhora, né, para ajudar o teu filho a entrar num processo terapêutico, entendendo que a senhora não tem um controle sobre a vida dele, né? Mas a senhora tem como uma postura de sinalização, ok? Então, você pode sinalizar algo para o teu filho, né? Então, o que eu vou aconselhar, Jairo, é se aproximar, porque as drogas vêm para dividir, né? E a maconha, Jairo, quero deixar registrado aqui, para muitos é apenas uma erva, é uma das maiores comprometedoras da vida dos jovens hoje, é a maconha, né? A maconha é uma inibidora intelectual fora do comum. Ela dá um pause, a pessoa para no tempo e ela é uma porta para outras substâncias mais pesadas, né? Eu não vejo a maconha como uma que é vendida aí como uma droga recreativa apenas, que as químicas que têm um problema maior. Mas assim, respondendo para ela, há uma intervenção, uma postura da senhora, né, diante do teu filho, né? E a senhora precisando, nós estamos à disposição, tá bom, Jairo? Estou à disposição de todos aí do Recuperação em Foco. Muito bom. Obrigado, Carlos. Tem uma galera no Facebook, a Marta Lima. Obrigado, Marta, por estar aqui conosco. A Naya Guimarães também. E o Wagner Rosa. Também obrigado a galerinha que veio pelo Facebook. Gente, nós vamos precisar sair um pouquinho mais cedo, porque a gente tem um compromisso agora exatamente às 21 horas. Eu e o Carlos, a gente vai entrar lá num curso que já está sendo ministrado lá no canal dele. Vou deixar mais uma vez aqui, para que vocês consigam acessar lá pelo Instagram, juntos. Segue a gente lá. Segue ele lá. Com certeza vocês vão ser muito bem acolhidos aí. Obrigado por mais um tempo aqui, Carlos, onde a gente pôde discutir um pouquinho e falar um pouquinho sobre as intervenções do tratamento, né? E aí, amanhã tem mais, galera.
Fiquem todos com Deus. Não esqueça de compartilhar as nossas lives. Fica todas gravadas lá no YouTube. Entre no YouTube, acione o sininho, nos ajude com o engajamento para que a gente possa trazer mais pessoas aqui para a gente discutir a respeito do transtorno por uso de substância e as outras questões comportamentais, né? Então, eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco por todas as plataformas e fiquem todos com Deus. Quer fazer as suas considerações finais, Carlos? Te agradeço, Jari, e todos aí que ficaram esses minutos aí conosco, foi um prazer, tá? Obrigado. Tamo junto. Pessoal, um abraço, até amanhã. Fiquem todos com Deus.